eu sou a Carolina Barreto e esse é o espaço dedicado à pecuária feita por mulheres, direto dos encontros da Scott Consultoria. Eu tô aqui com a Ilonka Ace, que vai contar uma história bem diferente da história de sucessão familiar que a gente conhece quando as mulheres entram na pecuária. A Ilonka é agrônoma, formada na Exalc, em Piracicaba, e tem uma história linda para dividir com vocês. Bem-vinda, Ilonka, obrigada pela presença. Obrigada a você, Carola, pelo convite. É um prazer muito grande estar com você novamente, depois de várias jornadas juntas, sim, né? Sim. Conta, como que com 13 anos de idade, você sabia o que você queria fazer, você saiu de casa para estudar outra língua e depois de anos no mercado, que você vai contar pra gente, você retoma e faz uma organização bem importante na sua vida e na sua família. Conta pra gente a sua história. Assim, com 13 anos, eu sabia que eu queria fazer agronomia. Eu tinha várias atividades extracurriculares e muitas ligadas à dança, então fiz 10 anos de balé, 8 anos de sapateado. Todo mundo achava que eu ia para esse lado, mas, vamos dizer, para a época mais feminino. Sim. E com 13 anos eu tinha certeza de que eu queria fazer agronomia e minha paixão sempre foi a pecuária. Eu nasci numa fazenda em Barretos, na frente do antigo recinto, e foi um período bastante intenso. Eu sou a filha mais velha de 4, então ficou eu e minha mãe na fazenda, meio que isolada. Minha mãe falava bastante em holandês comigo, eu não ia para a escola ainda, e aquela vida eu acho que foi assim o período mais importante da minha vida, da minha história, e me trouxe marcas muito presentes até hoje. Eu vejo que quando eu volto para uma fazenda é onde eu me sinto em casa. Eu acho que foi devido a esse momento da infância que eu tive, que foi muito precioso para mim. Mas então, com 13 anos eu tinha decidido fazer agronomia. Queria fazer agronomia na Exalc. Meu pai é agrônomo, minha família, né, nós somos famílias de imigrantes holandeses e todos ligados à agricultura. A Holanda tem uma relação muito especial com a terra, né? A gente conhece pelas flores, mas existe uma conexão muito forte do homem com a terra, né? Sim, e como imigrantes, né, no começo eles vieram com sementes, né, com oportunidade de plantar batata, com vaca leiteira, e devido aos climas serem completamente diferentes, nada dava muito certo. Então a gente tem uma história de resiliência muito grande assim na família. Vamos dizer assim que daquele início até aqui, vamos dizer que muitas coisas já deram errado. Sim. Mas essa conexão que você falou com a terra a gente tem muito forte. E eu falo assim que depois que eu comecei a investir na pecuária, uma das coisas que a terra mais me ensinou foi que é ela quem dá o tom, não somos nós, é ela quem diz, quem fica em cima dela. Totalmente. E como fica, né? E como. Então, assim, é uma relação muito, muito legal, que a gente chega querendo determinar um cronograma de atividades e tal, você amanhece, bom, choveu, não vai dar para fazer atividade. Então é muito interessante. Não choveu, não vai dar para plantar, não choveu, não vai dar para adubar. Então é uma coisa assim, quem dá o tom é ela. É maravilhoso, assim. É uma relação muito especial, eu acho. Mas conta um pouco, eu sei muito da história, não quero atropelar. Você saiu para estudar inglês, foi para os Estados Unidos, você voltou, foi para Piracicaba. E aí, quando eu te conheci, não vou falar quantos anos atrás, você era uma engenheira agrônoma trabalhando numa indústria de alimentos na França. Sim. Né? Você fez a sua carreira na indústria de alimentos. Conta pra gente um pouquinho, assim, não precisa contar todas as etapas, que foi um desafio muito interessante, mas sair de casa cedo, gente... não é herdeira, né? Tem uma construção familiar, uma origem de imigrantes, como ela contou. Sair de casa cedo de novo, eu falei, mas para estudar outra língua, porque culturalmente ela já tinha uma língua materna diferente, e depois ir para uma indústria na Europa, né? Conta um pouco essa passagem. Sim, então, né, aos 14 anos, eu achava que eu tinha que aprender inglês, porque como eu sempre quis trabalhar no setor da pecuária, também gostaria muito de exportar carnes,
Então eu falei, eu tenho que aprender inglês para poder me comunicar com os demais países. Então eu saí, aprendi inglês, voltei, fiz Exalc, como você falou, tranquei a faculdade no 2º ano. Meu pai havia me dado um carro, muito generoso da parte dele me dar esse presente. Eu vendi esse carro e comprei metade algumas cabeças de gado, que nós tínhamos um sítio ali em Olambra, e a outra metade a gente, com os contatos dele, eu fiz um cronograma de visitas no mundo e fui a diversos países, Holanda, Israel, Chile, Inglaterra, África do Sul, para aprender várias modalidades. Então, dependia um pouco o que a gente ia, qual era a aptidão de cada uma dos países que a gente estava indo. Então, por exemplo, em Israel, eu aprendi muito sobre irrigação dentro de um kibbutz. Na África do Sul, sobre plantação, sobre produção de uva. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. Mais tarde veio uma amiga fazer uma parte do percurso junto comigo, também agrônoma. Mas foi muito legal, aprendi demais. E aquilo me trouxe um vírus que eu tenho dentro de mim. Eu sou muito curiosa e gosto muito de gente, gosto de culturas novas. Então, foi um processo que eu comecei ali e voltei, enfim, depois de um ano, e continuei a Exalc, formei com minha turma e fui embora de novo para fazer um MBA em Wageningen, na Holanda. Um MBA em agronegócio. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar junto de uma parceria com o CPEA, na época dos indicadores de boi, e aí a gente fez um centro de análise entre vários países. A gente pegava os indicadores dos preços. Naquela época, a Europa era o principal destino para a carne brasileira. E aí a gente então começou a fazer um relatório, a gente mandava um relatório para o Brasil toda semana, para o CPEA, para a gente poder dar o feedback do mercado consumidor de lá e dos preços indicativos, etc. e tal. Então foi muito legal. E aí eu fui convidada para fazer um estágio através de um contato também do meu pai. Meu pai foi uma pessoa bastante presente na minha vida, sempre me direcionando, né? Vou mandar um abraço aqui para o seu Arnaldo Ensik, figura conhecida na pecuária nacional, um grande executivo do Grupo Carrefour, depois do Grupo Jacques de Fourré, um cara ímpar, um holandês grandão, com cara de bravo, mas de um coração enorme. Seu Arnaldo, todo o meu respeito e admiração por você e pela sua família. A gente admira muito ele mesmo, uma pessoa que pensa muito fora da curva. Sim. E então, através da ajuda dele, através do contato, né, que ele tinha com esse grupo francês, eu consegui um estágio. Então, em Cherré, uma cidade de 500 habitantes, no ano de 2001, era a única unidade no mundo que entrava boi e saía prato pronto. Foi para mim um aprendizado muito grande. Eu começava a trabalhar às 3 horas da manhã, eu trabalhava na linha mesmo, passei pela desossa, até os embutidos, enfim, fiz todo o processo dentro da indústria, trabalhei em todos os setores dentro da indústria mesmo, executando. Foi muito legal, foi muito importante para mim. E aí depois fui convidada para trabalhar na Matriz, em Paris. E de lá acabei voltando, depois de 3 anos, acabei voltando para o Brasil, para abrir o escritório no Brasil, e do Brasil acabei depois ficando 1 ano no Brasil, e quando a gente fez o curso de tecnologia de carnes, que foi muito especial também. Sim. E aí depois fui para a Austrália, e também ainda pelo Grupo Socopar, eu abri um escritório lá para eles, e acabei fazendo a aquisição, né, as compras de carne, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. E foi então, depois de alguns anos, depois de outros 3 anos, no total passei 10 anos fora do país, aí acabei voltando para o Brasil, abri uma sociedade com uma grande amiga. Que a gente conheceu no curso também. Foi, no curso de tecnologia de carnes. E aí começamos a criar uma parceria num método que eu tinha conhecido lá, que era uma representação de frigoríficos, na parte comercial. Então a gente era o departamento comercial terceirizado, né, trabalhando sempre com planilha aberta e tal. Então foi uma história muito rica, assim. Eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, muitas culturas. E a gente viajou muito juntas, né? Eu te acompanhei um pouco, acho que foi uma trajetória do quê? De uns 18, 20 anos de comércio de carne? Foram 20 anos. 20 anos,
E aí, depois de 20 anos, eu tive a oportunidade, eu falo assim, de cuidar, né, de uma terra, porque eu tive a oportunidade de fazer a aquisição de uma terra junto com um outro grande amigo meu. Holandês também, E foi assim, uma relação Ela está sendo especial. bem modesta. Desculpa te cortar, Ilonka. O que aconteceu, eu vou resumir um pouco a sua história, porque eu acho que tem muita emoção aí. Duas coisas eu quero trazer para vocês. Por que a gente convidou a Ilonka para esse espaço? Antes da aquisição da terra, ela passou por um momento de transformação na família, com o pai e com o irmão. Né? São 3 filhas mulheres e o Daniel, que é o caçula. E o seu Arnaldo se dedicou à produção de frutas, né? E eles empreenderam um negócio de uvas, certo? Junto com o pai e com o irmão. São quantas variedades de uva hoje? Nossa, nós trabalhamos com muitas variedades, Carola. Eu falo assim, a gente tem no portfólio, a gente deve ter umas 13 variedades. 13 variedades de uva de mesa, com alguns produtores parceiros, né? E vocês vendem exportação e mercado interno. Sim, sim. Consolidado assim, montado esse negócio de família. Então vejam, a história é diferente, não é uma herança, né? É um pai executivo com 4 filhos, onde a cabeceira e o fundo, né? O mais velho e o mais novo são agrônomos, se uniram depois de 20 anos de carreira da filha mais velha, né? Para montar um negócio relacionado à agronomia, mas um negócio de uvas, e depois de 9 meses de procura, ela brincou comigo aqui nos bastidores que ela realmente fez a gestação da fazenda que ela comprou com esse amigo, né? Então, eu ouso dizer aqui para vocês também, tomando a palavra da Ilonka, que esse bichinho que ela sempre teve, que ela falou, o vírus que ela teve, chama-se coragem. A coragem que a gente enfrenta no dia a dia é uma coragem mais superficial. A coragem que eu estou falando aqui é uma coragem que vem do coração, quando a gente escuta a voz do coração e toma uma ação a partir desse lugar. Então, conhecendo a Ilonka, o porquê eu convidei ela para estar aqui, é justamente para vocês entenderem esse chamado. Ele existe em todas nós, né? Ele existe em todas as pessoas e a gente consegue ouvir legitimizar isso. Então, o que a Ilonka representa para mim, como amiga e como profissional, é isso, é a coragem de ouvir a ação que está dentro do nosso coração. Né? E depois de 20 anos trabalhando, muitos perrengues que eu sei que tiveram, né? O desafio de empreender em família, já com seu pai mais velho, com você com tempo de estrada bastante grande, né? O Daniel talvez um pouco mais no começo da carreira dele, e peitar uma pecuária. Sim. A pecuária antecedeu um ano nessa nossa formação das uvas, Ilonka, eu me confundi. Então, a fazenda veio antes da empresa das uvas. Você estava contando, eu achei que tinha sido depois. Então, primeiro a fazenda, paralelo à fazenda e aí a empresa das uvas. Como você deu conta de tudo? Investimentos e... Os investimentos nas duas frentes foram focados em financiamento mesmo. E isso é uma coisa bem interessante, Carola, porque a nossa maneira de tocar, a minha maneira de tocar a pecuária, eu acho que ela vem muito de encontro à minha necessidade de ter que performar. Porque eu tenho a obrigação de pagar esses financiamentos, como foi uma terra que a gente teve que fazer aquisição, fundar ela desde o início, formar ela desde o início, em cada detalhe. Então, o que eu fiz? Como que a gente está trabalhando? Por exemplo, na questão do confinamento, que é o primeiro ano que a gente está fazendo confinamento, a gente está super feliz e ansioso por conta disso. Nós estamos travando todos os insumos, então a gente tem o preço do insumo fixo e também estamos travando a venda. Mas num ano como esse, onde a pecuária, né, onde a gente vê que a pecuária está num gráfico de alta, então no segundo semestre a gente deve ver preços espetaculares. Ainda assim, vocês realizaram a trava? Sim. Talvez a gente poderia ter ganho mais caso a gente não tivesse travado, talvez sim. Mas e se não dá para saber, né? Você Exato. precisa ter uma segurança no teu negócio. Exato. E nisso, por conta, acho que esse lado da indústria que a gente viveu 20 anos antes, nos trouxe essa mentalidade. Esse tipo de conduta, porque a gente tem que ter retorno
Sobre o investimento. Sobre o investimento constante. Ah, mas nós cresceremos numa velocidade menor que os demais. Faz parte do show, mas pelo menos a gente tem aquela margem para pagar os nossos financiamentos. Então é um pouco de como a gente pensa, que eu acho que é um pouco diferente. E a indústria funciona muito assim porque, ao contrário do que muita gente pensa, a margem na indústria de processamento de bovinos é baixa, né? No processamento de alimentos já é mais alta, mas ela é baixa. Se você não tiver esse controle... E a pecuária tem uma margem muito baixa, como todos nós sabemos. E eu acho que é aí que tem um link também bastante especial como mulher. Nós, mulheres, como nós temos um soft skill, a gente consegue analisar os detalhes. Então, a gente vai nos detalhes, nos números, nos detalhes na organização da fazenda, nos detalhes dos processos, nos detalhes da gestão. Das pessoas, inclusive. As pessoas são extremamente importantes, né? A gente não faz nada sozinho. E esse time que eu acabei formando, ele é praticamente masculino. A maior parte, né, dos nossos colaboradores da fazenda são homens, então o João é a pessoa que toca a fazenda, está à frente, né, até para formar esse time. Eu tenho a Amanda de um outro lado na parte administrativa que me ajuda muito. E eu acho que essa coisa de ser mulher, assim, primeiro assim, a gente tem muita paixão, eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Eu falo assim que eu estou na época mais feliz da minha vida porque eu nunca imaginei que com 13 anos eu ia conseguir ter uma fazenda de pecuária. Então eu falo assim que é um sonho realizado para mim. E como mulher, eu vejo assim um lado diferente, porque eu acho que se a gente usar o nosso potencial, aquilo que a gente tem diferente do homem, que é muito importante no nosso processo também, nós somos totalmente complementares, se cada um usar a sua força. E então eu falo assim, o nosso time, ele é muito coeso. E os homens vêm com as propriedades dos homens e as mulheres vêm com as propriedades das mulheres. Força, determinação, né? Direcionamento, o homem tem muito disso. Sim. E a gente essa coisa mais cuidadosa, quer nutrir todo mundo, né? Uma característica muito feminina, né? Não à toa, né? As fêmeas amamentam. Então a gente acha que é uma simbologia besta, mas é o que você trouxe também da conexão com a natureza. Sim. Os ciclos, né? A primavera, verão, outono e inverno são 4 estações diferentes, umas mais femininas. A primavera é super feminina, né? Enquanto que o inverno é bem rigoroso, é mais seco, tem que ser mais bruto para aguentar sobreviver. O inverno é uma característica mais masculina. Sem dúvida. Mas você teve alguma passagem especial assim na sua carreira? Eu lembro que quando você esteve na Austrália, eram pouquíssimas mulheres que trabalhavam lá, né? Eu lembro que a gente se falava na época. Teve algum momento assim que você gostaria de... Então, como foi assim bastante desafiador no começo no mercado de carnes, né, que era extremamente masculino, era engraçado, porque eu tentava usar a minha força, porque todos nós temos o lado masculino e o feminino. Eu tentava pegar o lado masculino para colocar no negócio, que eu falava, gente, eu preciso ser parecido com eles. E uma vez andando a cavalo com um grande amigo do meu pai, ele falou, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você usar a sua força feminina, melhor você vai performar no mercado masculino como o mercado de carnes. Então foi assim, foi maravilhoso, sabe? Eu achei que foi uma dica que eu levei pro resto da minha carreira. E é isso. E aliviou para você quando você assumiu esse feminino com mais... não sei se segurança ou com mais tranquilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me sinto completa. Sim. Eu me sinto completa e vou rodeada de grandes homens também, sabe? Sim. Meu pai, meu companheiro, meu time. Eu acho que dá espaço. Eu fiz essa pergunta porque eu conheço a Ilonka e a gente é bem parecida nesse ponto. A gente dá espaço para o masculino atuar. Não é isso? Exato. A sensação que eu tenho é essa. A hora que a gente para de brigar, de querer ser meio hominho, né? Você dá espaço pro masculino fazer o que ele precisa fazer. Exato. Não precisa brigar. Exato. Eu acho que é uma sabedoria. Pena que vem só perto dos 40, né? Se viesse um pouco antes, hoje não é? Seria maravilhoso, né, Carola? Seria maravilhoso. Foi só vivendo que a gente, né, descobrindo, se autoconhecendo também. Sim. A gente usa muito o instinto. As pessoas não gostam muito que a gente fala isso, mas a gente usa muito o instinto como a primeira tomada de decisão. E junto da planilha. Né? Porque eu acho que as duas têm que andar muito juntas, mas essa feminilidade me ajudou muito. Ai, que bom, que bom. Que prazer, Ilonka. Obrigada. Prazer é te meu. Agradecer. Ai. Não dá tempo de contar tudo, foram muitas histórias, 20 anos de carreira aí, a gente se cruzou em vários caminhos. Mas para dizer para vocês, mulheres, que têm uma história, que não têm família, que é possível.
né? A compra de uma fazenda, a entrada na pecuária, a entrada no confinamento, de alguma forma ela é possível. Eu acho que a grande mensagem da Ilonka aqui é escutar essa voz que vem do coração, é essa coragem para sair da zona de conforto, ir para Israel, ir conhecer, não precisa ir para Israel, né? Pode ir aqui no Brasil, conhecer coisas, se interessar por coisas e fazer o sonho se realizar, né? Sem Porque não tem milagre sem peregrinação, não é isso? Exato. Muito obrigada por todo o carinho. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer é meu. Eu sou a Carolina Barreto e esse é o Espaço da Pecuária Feita por Mulheres, direto dos encontros da Scott Consultoria. Eu conversei com a Ilonka Eissink, uma bailarina, agrônoma e hoje pecuarista e confinadora.